Este é o grupo Sangxibi. Este é o Censo Suri. Atualmente, acredita-se que a China não superará os Estados Unidos devido à queda em seu crescimento econômico. Até apenas 10 anos atrás, falava-se muito sobre o sonho chinês. E havia muitas avaliações dizendo que a China logo superaria os Estados Unidos. Descobri que, nos anos 1990, a China elaborou um documento prevendo seu futuro. Especialistas econômicos previram com confiança um cenário promissor para o país de 2000 a 2050. Hoje, analisamos a visão da China como potência mundial pelo livro dos anos 1990, O que a China sonha para o século XXI, com previsões ousadas para o país. Quanto a China conseguiu realizar desse sonho? Vamos conferir agora mesmo, certo? Sim, pessoal, vocês têm acompanhado meus vídeos até agora, mas será que ainda não se inscreveram? Se puderem clicar no botão de inscrever-se agora, isso vai me ajudar muito. Conto com vocês. Em 1996, a Academia Chinesa de Ciências Sociais, um instituto de pesquisa diretamente subordinado ao Conselho de Estado da China, publicou um livro chamado A Grande Estratégia da China. Esse livro continha as visões dos estudiosos chineses da época sobre a economia, a política e a sociedade da China no século XXI. Vamos dar uma olhada no conteúdo desse livro. O livro afirma que até 2000 a China ultrapassaria a França e a Alemanha, prevendo PIB de 2,3 trilhões de dólares, superando a França. Incluindo Hong Kong e Macau, a China alcançaria a Alemanha. Em 2000, o PIB da China foi de 1 trilhão e 286,3 bilhões de dólares. O da França foi de 1 trilhão e 370 bilhões e 500 milhões de dólares. E o da Alemanha foi de 1 trilhão e 943,7 bilhões de dólares. A previsão de ultrapassar até 2000 não se confirmou. Na época, o PIB de Hong Kong era US dólares americanos, 171,7 bilhões. E o de Macau, 6,7 bilhões de dólares americanos. Somando o PIB de Hong Kong e Macau, o PIB da China chegaria a 1,464 trilhão de dólares, superando o da França. Porém, só a partir de 2005, o PIB chinês passou o francês. Em 2005, o 2,48 trilhões de dólares e o da França, 2,25 trilhões, fazendo da China o quinto maior PIB mundial pela primeira vez. A partir de 2007, a China superou a Alemanha, alcançando 4,05 trilhões de dólares e ocupando o terceiro lugar mundial, enquanto a Alemanha caiu para quarto, com 3,57 trilhões. Embora o período tenha sido um pouco diferente, ainda assim, está correto que a China ultrapassou a França e a Alemanha. Naquele áudio, também estava previsto que a China ultrapassaria o Japão até 2010. Em 2010, esperava-se que a China superasse o Japão e se tornasse a segunda maior potência econômica do mundo. E, surpreendentemente, essa previsão se concretizou perfeitamente. Em 2010, a China ultrapassou o Japão, alcançando US dólares americanos 6 trilhões 385 bilhões e tornando-se a segunda maior economia mundial. O Japão, que foi o segundo maior do mundo por décadas, caiu para terceiro com 5,008 trilhões de dólares. O momento e a previsão estavam corretos. Previu-se que, nos anos 2010, o crescimento econômico anual da China seria de cerca de 9%. Este gráfico mostra a taxa de crescimento econômico de 2010 a 2019, conforme divulgado pelo Banco Mundial. Em 2010, atingiu o pico de 10,63% e caiu para 6% em 2019. A média foi de 7,599%. Apesar de não acertar exatamente a taxa média de crescimento econômico, chegou a valor parecido. Com a queda recente desse crescimento, surgem análises de que a força motriz da China pode ter se esgotado. Em 2022, a taxa de crescimento econômico foi de 3% e em 2024 foi de 5%. Ainda não chegou ao nível dos países desenvolvidos, mas a taxa de crescimento econômico continua caindo. Até 2010, a China registrava 10%, mas em 2024 despencou para 5%. Apesar de não atingir a média anual de 9% de crescimento econômico nos anos 2010, ainda assim, o resultado foi considerável. Acho que esse foi o objetivo mais ousado e imprudente. O objetivo era passar os Estados Unidos em 2020 e ser a maior potência econômica mundial. Mas, acho que digo isso há uns 10 anos, a China nunca poderá vencer os Estados Unidos. E mesmo depois de 2020, a China ainda não conseguiu superar os Estados Unidos. Em 2020, os Estados Unidos tinham um PIB de 20 trilhões e 936,6 bilhões de dólares, enquanto a China tinha um PIB de 14 trilhões e 722,7 bilhões de dólares, ocupando o segundo lugar mundial. O momento em que a diferença entre a China e os Estados Unidos foi a menor foi em 2021. Em 2021, o PIB da China foi de 17 trilhões e 820 bilhões de dólares, enquanto o dos Estados Unidos foi de 23 trilhões e 590 bilhões de dólares. Naquela época, o PIB da China em 2021 chegou a 76,4% do dos Estados Unidos. Mas como você pode ver pelo PIB, em
2022 caiu para 70,6% e em 2023 para 64%. Então, a ambição de alcançar os Estados Unidos está se tornando cada vez mais uma esperança vã. Depois disso, o conteúdo dizia que, em 2050, o PIB da China deve chegar a 3,6 vezes o dos Estados Unidos. Embora seja um dado chinês, de acordo com o relatório do Banco de Comunicações da China, eles preveem que o PIB do ZEUA em 2050 será de 49,2 trilhões de dólares. Isso é cerca de 2 vezes maior do que agora. Eles previram que o 3,6 vezes maior que o do ZEUA, chegando a 177,12 trilhões de dólares, mas agora isso não faz sentido. No momento em que até mesmo a previsão de que a China ultrapassaria os Estados Unidos na década de 2020 está perdendo força, como é que em 2050 ela seria 3,6 vezes maior que o ZEUA? Isso não faz sentido. Até 2010, eles faziam previsões sobre a unificação com Taiwan. Nos anos 1990, a China era otimista e previa que isso ocorreria antes de 2010. Como vocês sabem, Taiwan ainda cumpre fielmente seu papel de país independente. Na verdade, longe de haver unificação, o conflito com Taiwan está se intensificando cada vez mais. A situação chegou ao ponto em que, para unificar com Taiwan, seria necessário até mesmo uma guerra. E se a China iniciar uma guerra para tomar Taiwan, isso significaria entrar em guerra com os Estados Unidos. Então, eles não podem agir de qualquer maneira. Atualmente, Taiwan até mostrou uma redução nos gastos com defesa, mas ainda assim, para ocupar Taiwan, seria necessário realizar uma operação anfíbia, o que faz dela um adversário difícil para uma guerra. Em 2010, previram que a produção anual de automóveis ultrapassaria 10 milhões, mas isso ocorreu antes do esperado. Em 2009, a China já havia ultrapassado esse número. Em 2009, a China produziu 13,79 milhões de carros, superando pela primeira vez 10 milhões de veículos. Em 2010, produziu 16 milhões de automóveis. A China superou o Japão e os Estados Unidos, tornando-se o maior produtor de automóveis do mundo. Em 2024, a produção de carros na China atingiu o recorde histórico de 31.282.000 unidades, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Em 2024, a produção chinesa de veículos de nova energia superou 10 milhões, tornando o país o maior produtor mundial de automóveis. Desde os anos 1990, a China mostrou ambição de ser a mais poderosa do mundo. Este livro exemplifica a confiança do governo chinês e sua estratégia de longo prazo. Claro, alguns detalhes estavam errados, mas, de uma forma geral, muitas previsões estavam certas. Embora a China não tenha conseguido ultrapassar os Estados Unidos, tornou-se a segunda maior economia do mundo e conseguiu chegar bem perto dos Estados Unidos. A China exerceu influência de forma independente e criou a nova Guerra Fria, tornando-se um adversário impossível de ignorar. No geral, o livro estava correto. Algumas previsões ousadas falharam por não preverem o cerco global. Historicamente, quando surgia um rival à altura, os Estados Unidos usavam várias estratégias para subjugar o adversário. A Espanha passou por isso, assim como o Reino Unido, Alemanha, União Soviética, Japão e praticamente todas as grandes potências foram derrotadas pelos Estados Unidos. Hoje, a China está passando exatamente pela mesma coisa. À medida que a China cresceu, os Estados Unidos e o resto do mundo começaram a impor restrições, limitando a expansão da influência chinesa. Impuseram tarifas pesadas e continuaram a pressionar a China em relação às suas políticas, aumentando a pressão sobre o país. Na verdade, o motivo pelo qual a taxa de crescimento econômico da China caiu tanto hoje em dia é porque os Estados Unidos continuam pressionando o país. Além disso, há problemas internos significativos na China, como a grave desigualdade entre ricos e pobres. Como o governo continua interferindo e intervindo nas empresas, não é possível realizar atividades econômicas de forma livre. Na verdade, se formos analisar, tudo começou a desandar na China depois que Xi Jinping assumiu o poder. E do ponto de vista do nosso país, isso foi algo muito positivo. Se Hu Jintao continuasse líder da China, o país poderia ter superado o ZEUA. Mas com Xi Jinping no comando, tornou-se um problema global. Devido ao comportamento descontrolado dele, os problemas internos da China pioraram. E com a contenção global, o país deixou de crescer rapidamente. Hoje em dia, fala-se muito sobre o termo Pico China. Se formos interpretar de forma simples, isso significa que a China já atingiu seu ponto mais alto e agora só resta cair. Há possibilidade de manipulação nos índices de crescimento econômico divulgados pela China, como apontam especialistas. Mesmo com otimismo, prevê-se crescimento anual de 3 a 4%. A China afirmou que alcançaria o ZEUA, mas em 2021 chegou a 76,4% do nível americano, e a diferença entre os países segue crescendo.
Em 2022, caiu para 70,6% e em 2023 para 64%. Assim, a China passou a enfrentar baixa natalidade, levando à redução da população economicamente ativa. Como eu sempre digo, a China nunca vai conseguir alcançar os Estados Unidos, porque o próprio sistema do país não é eficiente. Mesmo sem crise imediata, mudanças demográficas, alto endividamento e mercado financeiro ineficiente freiam o crescimento da China. Sem correção, o país não alcançará os Estados Unidos. O que acham do futuro previsto por estudiosos chineses nos anos 1990? Comentem suas opiniões. Encerrando o vídeo. Tchau!